Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Milita Nyena Tashmai Shri Gurave Namaha. Guru Vabhishta Supurakan Guru Ganaira Shisha Sambhushitan Chintya Chintya Samastavira Nipunan Shri Rupa Pantanugan Govindabhidana Udvalam Vratanum Bhaktan Vintan Sundarandan Vishnu Guru Chadiva Bhagavad Pramohi Vidya Pradhan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Vegetarianismo é bom para a saúde, parte 2. Para aqueles que não assistiram a primeira parte desse vídeo, eu recomendo que façam. Eu vou deixar nos comentários aqui embaixo o link desse vídeo da parte 1. E para aqueles que estão aqui aparecendo pela primeira vez no canal, eu sou devoto de Krishna, praticante de Vaishnavismo, Bhakti Yoga, né? E estou falando sobre alimentação vegetariana nesses últimos 2 vídeos, especificamente nesses 2, porque os devotos, como eu disse no primeiro vídeo, estão a sofrer muitas doenças, especialmente diabetes e doenças relacionadas com a obesidade, em função da nossa dieta vegetariana, que é a base também de muitos grãos. Como eu comentei no vídeo anterior, não se recomenda o uso de leite industrializado, né? Porque esse leite aí, além de causar maldade na sua extração com os animais, com a mãe vaca, né? Uma das nossas mães, ele também está repleto de conteúdos deletérios à nossa saúde, como o excesso de hormônios para que a vaca produza mais, sempre a busca da produção maior, né? Ou seja, aquela sede por poder e dinheiro, e também muitos antibióticos, porque a mãe vaca fica com os úberes muito machucados e inflamados. Então eles, para retirar essa inflamação, diminuir essa inflamação, eles dão muito antibióticos para ela, e esse antibiótico vem para nós em forma de queijo, leite, etc. Narayana Maharaj, como eu falei num vídeo anterior, assim como todos os outros grandes devotos de Krishna, sempre recomendaram o uso do leite, porque é um alimento muito importante para a nossa mente, especialmente, né? Um alimento especial para devotos. Mas ele só pode ser usado se nós estivermos retirando esse leite de vacas que sejam felizes, estando sendo tratadas por devotos, né? Com extração manual, sem nenhum tipo de dor e sem nenhum tipo de malefício para a nossa mãe vaca. Então esse leite pode ser tomado. Narayana Maharaj, perguntado sobre esse leite da cidade por uma senhora que me parece ser uma repórter de uma rádio, colocou para ele a situação no Ocidente, e ele disse imediatamente: tomar esse leite é o mesmo que comer carne. Então a carne, como não é recomendada para nós, é uma das nossas, um dos nossos 4 conceitos especiais recebidos pelo nosso mestre espiritual, para que possamos alcançar a nossa meta de devoto de Krishna, né? Por enquanto somos aspirantes. E eu vou colocar o vídeo de Narayana Maharaj aqui, embora esteja em inglês. Há uma versão que coloca legenda, mas eu sinceramente não lembro dessa versão, e eu vou colocar a versão em inglês. E aqueles que não entendem, infelizmente, terão que procurar a versão que tenha uma legenda aí pela internet. Essa segunda parte do vídeo, eu quero focar numa alimentação
também baseada nas instruções que recebemos da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, no Srimad Bhagavatam. No verso 26 do capítulo 9, na primeira frase, ele diz: Patram Pushpam Palam Troyan. Patram Pushpam Palam Troyan. Patram significa folha. Pushpam, flor. Toyan, fruta. Palam, fruta. E Toyan, água. Não sei se eu misturei, né? Patram é uma folha. Pushpam é flor. Palam é fruta. E Toyan é água. Então, ele diz no Bhagavad Gita que se alguém oferecer com amor e devoção Patram Pushpam Palam Toyan, ou seja, uma folha, água, frutas, folhas, com amor e devoção, um devoto puro que oferecer com amor e devoção, ele aceita. Então, essa é a nossa primeira instrução sobre a alimentação, está lá no Bhagavad Gita. É claro que em outros textos védicos se fala muito dos leites, que eu já me referi no início, do leite da vaca e dos seus derivados. E na época védica se usava muito os grãos, mas os grãos da época védica não tem nada a ver com os grãos de hoje. Até os grãos que o próprio Jesus Cristo usou nos pães de 2000 anos atrás era completamente distinto. O pão era preto, escuro, pretão, duro. Aquele trigo não tinha nenhum processamento especial para render mais, para produzir mais, para fazer lavouras enormes e vender. Esse trigo está causando todo tipo de dificuldade. Então eu quero reforçar, nós temos que abandonar o trigo, temos que abandonar os grãos em geral, porque o processamento o nosso metabolismo não consegue processar, não consegue metabolizar, o nosso corpo não metaboliza, não processa esses alimentos. Eles se transformam em açúcar. E por falar em açúcar, temos que abandonar os açúcares também. Né? Não tem nada melhor do que tomar alguma coisa sem açúcar. Eu faço suco verde, por exemplo, para mim, ele se adoça com a fruta. Né? Com a própria fruta ele se adoça. Coloco uma folha de... Principalmente eu prefiro a couve, que tem muito ferro e cálcio, muito mais do que carne. Né? Tem um médico aqui do Rio Grande do Sul, chamado Dr. Couto, que fala muito, ele fala sobre essa dieta de baixos carboidratos. Vou colocar o link de uma palestra dele. Claro que ele não é vegetariano. Ele focaliza nós, porque tem três grupos alimentares muito grandes, que são as gorduras, que não engordam ninguém. Isso é uma mentira que criaram. Gordura não engorda. Né? O carboidrato e as proteínas. Tá? Então os carboidratos estão numa situação que nós temos que usar o carboidrato de metabolização rápida, aquele que o nosso corpo consegue metabolizar. Onde estão esses carboidratos? Eles estão nas frutas, nas folhas, né? Nas raízes. Podemos usar a mandioca tem carboidrato, claro. Podemos fazer pãozinho. Eu faço um pãozinho semelhante ao pão de queijo. Eu uso polvilho doce, o polvilho amargo, que é feito de aipim, de mandioca, ou macaxeira, como quer que alguém conheça o nome. Né? E uso também farinha de amêndoa. Usei um queijo vegetariano que é feito do próprio aipim. Né? E fica maravilhoso, fica tão gostoso quanto um pão de queijo normal. Não uso ovos, eu coloco óleo. Né? Por falar em óleo, deixa eu dar um parênteses aqui. Temos que abandonar todos os óleos refinados, sem exceção. É tudo veneno, é tudo carboidrato em quantidades absurdas,
e é um veneno para o organismo. Temos que usar o óleo de coco, o óleo de oliva, prensado a frio, ambos, né? E podemos usar o ghee, desde que seja aquele ghee que vem de uma fazenda de devotos de Krishna e por vacas que são felizes, que estão felizes. E não esse ghee feito com a manteiga industrializada ou semi-industrializada que é vendido nos panelões por aí, né? Essa aí está contaminada. Aquela situação que Narayana Maharaj nos legou. Usar esse leite, usar os produtos, portanto, originários desse leite, é o mesmo que comer carne. E nós não podemos comer carne, é uma das nossas, né, das nossas regras e regulações importantes. O devoto não pode comer carne. É claro que eu recomendei, vou recomendar para vocês dar uma olhadinha no site do Dr. Souto. É óbvio que ele não é vegetariano. E nesses 3 campos ele enfatiza o uso de gorduras, carnes gordurosas, frangos gordurosos, ovos. Mas isso aí nós temos que apagar, né? Se nós tivermos queijos também feitos por leites colhidos de fazendas de devotos de Krishna, em que as vacas estejam felizes, não estejam sendo massacradas, esse queijo nós podemos usar porque ele é bem gorduroso, bem bom, né? E é claro que ele contém um pouco de açúcar, mas esse açúcar é aquele açúcar metabolizável. E se nós precisarmos fazer coisas, há muitos tipos de farinhas hoje em dia, e nós podemos fazer a farinha. Eu faço farinha de amêndoa, compro amêndoa, faço farinha. Eu faço leite de castanha do Pará. Eu bato castanha de Pará com água, fica um leite maravilhoso, branquinho. Se quiser coar, fica bem semelhante ao leite. Eu não coo, eu deixo assim com os farelos da castanha, né? E eu uso cacau, por exemplo, uso cacau, não é chocolate. Cacau, chocolate é péssimo. Tem leite desse leite aí condenado. Eu uso cacau com esse leite que eu faço de amêndoas, né? Boto um pouquinho de passas de uva para adoçar, ou então um pouquinho de estévia. É o único adoçante que podemos usar. Mas não tem necessidade de adoçar exageradamente nada, né? Era isso que eu queria fazer no segundo vídeo. Espero que todos gostem. Se gostarem, deixa aí o seu like, né? Seus comentários. E a coisa mais importante para que esses vídeos atinjam o maior número de pessoas é levar para as suas mídias sociais e reproduzi-los lá. Leva o link para lá e reproduz no seu Facebook, no seu Instagram, no seu, enfim, seu programa predileto aí na internet. Isso ajuda bastante. Eu também coloco no meu Facebook, mas você sabe que o Facebook hoje mudou. 5, 6 pessoas, quando muito, vão ter acesso a a não ser que venham visitar o meu site. Ele não se espalha mais naquela coluna do lado esquerdo como para todo mundo. Para fazer isso você tem que pagar, né? Kali Yuga, temos que pagar se quisermos que todos os nossos amigos recebam aquilo que estamos postando. Tem que pagar. Se não pagar, não vai. Tá bem? Jai Radha, Hare Krishna, Haribol. Vachakalpatarubhyascha kripa sindubhyevacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radha.